Olá! Vamos na nossa aula de ciências sobre os ecossistemas comigo, Erickson Luiz. Para a gente entender sobre os ecossistemas, precisamos entender o que é um sistema, um grupo de entidades que interagem entre si para produzir um determinado produto, né? Hoje em dia, as pessoas trabalham em home office, né? Precisam de um computador, precisam de os programas para digitar o texto, no caso o Word, aqui eu uso o PowerPoint, né? Se precisarem produzir algum documento para as pessoas assinarem, elas precisam de uma impressora, tá? Então, para que a pessoa possa trabalhar, produzir um produto, ela precisa de vários equipamentos. E esses equipamentos, cada um vai ter uma função importante para produzir esse produto, tá? E o nosso planeta Terra, né, a gente pode também considerá-lo como um sistema, né? Ele precisa, nós precisamos, por exemplo, da água, né? Para a vida se manter em nosso planeta, nós precisamos da água, tá? Precisamos também do ar, tá? E precisamos também dos seres vivos. O que seria de nós se não existisse lá o arroz, a farinha, o açaí, né? São seres vivos, vegetais, né? Se não existisse lá frango, peixe, né? O que seria de nós, né? Então, para que a vida se mantenha, é preciso também haver sistemas em nosso planeta, tá? E a água, né, é o componente mais abundante do nosso planeta, né? Ela está presente na maioria das reações químicas. Plantas, por exemplo, né, que são seres autótrofos, só conseguem produzir seu próprio alimento, fazer fotossíntese se tiver água no solo, né? Ela é essencial, por isso, à vida, né? E hidrosfera é o componente do nosso planeta formado por ela, tá? A atmosfera, por sua vez, que seria de nós se não tivesse, por exemplo, o oxigênio, né? O oxigênio é um dos gases que compõe a atmosfera do nosso planeta. Ela ajuda a regular a superfície, a temperatura, né? E nos protege das radiações UV, né? Quando eu falo disso, eu estou falando da camada de ozônio, né? Que podemos falar disso numa aula em específico. Tá? O que seria de nós se não tivesse o solo? Como é que ia plantar arroz? Como é que ia plantar um açaizeiro, né? Para a gente colher o açaí, né? Então, o solo, ele corresponde a 1/4 da superfície da Terra, né? Ele demorou milhares de anos para ser formado, a partir da alteração química e física de rochas, né? Processos de decomposição, tá? Por exemplo, né? E esse componente ele é chamado de litosfera, né? E os seres vivos, né? A maioria depende direto ou indireto. As plantas dependem bastante da energia solar, né? Nós dependemos indiretamente, porque se não tivesse sol, por exemplo, né, as plantas não iam sobreviver, né? O açaizeiro não ia sobreviver, né? Para quem curtezinha lá um açaí com peixe, né? Da água e dos nutrientes para sobrevivência e reprodução, né? E a distribuição dos seres vivos é influenciada pelo clima, né? Isso a gente vai entender melhor na aula sobre biomas, tá? Então a Terra é formada por 4 subsistemas: a hidrosfera, a atmosfera, a litosfera, tá? E quando a gente fala de biosfera, nós consideramos todos os ecossistemas da Terra, né? Esse bio da biosfera quer dizer vida, então ele é um termo que se refere à vida do nosso planeta, tá? A biosfera inclui a maior parte da hidrosfera, tá? Parte da baixa atmosfera e da litosfera superior, tá? Mas afinal de contas, o que é o ecossistema? Esse que é o assunto da aula de hoje, né? O ecossistema é o conjunto formado pelos seres vivos que vivem em uma determinada área, tá? Isso aqui, esses animais, eles não existem no território brasileiro. Isso aqui é de um ecossistema lá da África, a savana africana. É lá que nós encontramos estes animais, né? Então, esse ecossistema é formado por diversas espécies como esses seres vivos, tá? E eles vão estabelecer uma dependência, uma interdependência entre eles. É o que nós podemos, vocês já ouviram falar de cadeia alimentar, né?
Aqui na imagem não mostra mais as zebras, se elas não existissem, né? Ia faltar alimento para os leões e para as hienas, né? E esses animais também dependem do meio onde eles se encontram, né? Não é só dos seres vivos, mas também no meio, tá? E por essa razão, né, todo ecossistema é formado por dois conjuntos de fatores, tá? Aqueles seres vivos, a girafa, a zebra, a hiena, o elefante, as plantas, né? Eles fazem parte dos componentes bióticos, né? Novamente, bio. Toda vez que você vai falar esse prefixozinho bio, quer dizer vida, se refere a seres vivos, tá? Então, eles são representados pela comunidade, né? Depois a gente vai ver aqui o que é comunidade, né? E as relações estabelecidas entre eles. E os abióticos, tá? A quer dizer, esse prefixozinho do abiótico, a quer dizer não. Bio, vida, não vida, ou seja, fatores não vivos, né? Tá? Representados pelo biótopo, o meio físico-químico que rodeia e influencia a comunidade, tá? E o conjunto de biótopos é denominado de hábitat, né? O hábitat também, o outro conceito de hábitat mais simples para a gente é o lugar onde é encontrada uma espécie dentro de um ecossistema, né? Lá no mangue, que é um ecossistema, onde a gente encontra o caranguejo o sá, que a gente come, né? Compra na feira, né? Para a gente comprar aí na feira, tinha que ter gente lá, para ir lá no mangue, né? Enfiar a mão num buraco lá do mangue, daquela lama, para retirar o caranguejo. O hábitat dele são as tocas que ele constrói lá no mangue, tá? E aí os componentes bióticos, né? Esse slide quer mostrar o que? As plantas, né? Aqui, ó, as plantas, as árvores, os arbustos, tá? E os animais, né? As zebras, os elefantes, a girafa, tá? Esses são os componentes bióticos, ou seja, os seres vivos do ecossistema, tá? E esses seres vivos, eles estão organizados, existe um nível de organização deles dentro desse ecossistema, né? A espécie, o conjunto de indivíduos com as mesmas características que podem reproduzir-se originando descendentes férteis, né? Então, aqui a girafa, este indivíduo mostrado nesse slide, pertence a uma espécie que não é da mesma espécie que o elefante, que por sua vez não é da mesma espécie das zebras, né? Se colocar para cruzar uma zebra macho com uma girafa fêmea, na verdade não vão nem cruzar, né? Naturalmente não se cruzam, porque existem mecanismos de bloqueios entre eles, né? Bloqueios físicos, né? Porque eles são de espécies diferentes, tá? Todos os organismos onde tem lá um macho e uma fêmea capaz de se cruzar para gerar indivíduos férteis, eles pertencem à mesma espécie, tá? E esses indivíduos vão formar uma população, né? Que é um conjunto de indivíduos que vai viver numa área num período de tempo determinado, tá? E essas populações dessas espécies diferentes, né? Eles vão formar uma comunidade, tá? Uma comunidade. Então nós temos aqui uma pequena parte da comunidade da savana africana, né? A girafa, o elefante e as zebras. Claro que tem outros componentes, né? As plantas também fazem parte dessa comunidade. Quando a gente fala de comunidade, não é só animal, tem também a flora ou os vegetais. E aqui mostrando os componentes abióticos, ou seja, a não biovida, ou seja, componentes não vivos, tá? Aqui a água, né? A água que a gente viu no início, né? A água é essencial para a vida, a gente precisa tomar água, né? Por isso que a gente sente sede, né? Tanto os animais como as plantas dependem da água, as plantas dependem da água para a fotossíntese, né? O solo, né? Também outro componente abiótico, o solo não tem vida, né? A gente considerar só os grãozinhos lá, as partículas que formam o solo não tem vida, mas sem eles você não vai conseguir plantar nada, né? Sem ele fica mais difícil você gerar as plantas, tá? E aí um quadrozinho diferenciando os dois, né? Os fatores abióticos constituem um meio físico-químico, né? A umidade, tá? Umidade são as moléculas de água presentes no ar, tá? A temperatura, o oxigênio, a luz solar, né?
e os bióticos são os organismos que interagem entre si. Tá? Okay? E isso é só da nossa aula de hoje, né? Nossa próxima aula de aula a gente vai falar sobre os biomas brasileiros. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, né? E alguma dúvida, comente lá aqui na parte de comentários desse vídeo. Até a próxima.